Você que já ouviu pregações evangélicas, você que já foi evangélico ou é evangélico, você que já frequentou uma igreja evangélica ou frequenta, você ouve a palavra Baal pelo menos umas 20 a 30 vezes ou mais a cada culto. Na verdade, quando você está ouvindo sobre Baal na igreja evangélica, você não está ouvindo falar sobre demônios ou características de divindades antigas, mas está sendo falado Baal exatamente para fazer referência ao Altíssimo. E por quê? Porque nestes lugares usa-se o tempo todo a palavra Senhor, e a palavra Senhor nada mais é do que a própria palavra Baal, e desta vez traduzida. Baal tem um significado, significa Senhor. E nós vamos ver agora a história deste mito chamado Baal, um deus cananeu da época do período bíblico e que a ciência e a arqueologia detém hoje nos museus muitos materiais guardados que fazem referências a Baal e, na verdade, são extra-bíblicos, ou seja, não fazem parte da Bíblia. Assim podemos dizer que a história da divindade Baal, ela é real. Ela existe, comprovada cientificamente e através de todo esse material arqueológico. As pessoas que falam a paz de Baal, neste caso a paz do Senhor, só Baal na minha vida, ou só o Senhor na minha vida, e coisas desse tipo, talvez não imagine que estão falando de uma divindade considerada demônio, o próprio Baal. Eu vou recorrer agora ao site Face Oculta e vamos fazer a leitura de uma matéria que está no site Face Oculta sobre a divindade Baal. Vamos conhecer melhor o que é Baal, o que é o Senhor, para que você possa livremente, sem manipulação, mas apenas pela força do conhecimento da verdade, tomar uma decisão de continuar proclamando esse nome Baal na figura de Senhor, ou de uma vez por todas parar de utilizar a palavra Senhor para aplicá-la a questões divinas, mas apenas deixar a palavra Senhor para ser aplicada em questões humanas, como, por exemplo, Senhor Rubens, Senhor Alberto, Senhor José, um tratamento pessoal de pessoas para pessoas, e não um tratamento mais de seres humanos para o Altíssimo, porque definitivamente o Altíssimo não é Senhor, não é Baal, de jeito nenhum. Muito mais informações também sobre outras divindades você encontra no site Face Oculta. Querendo conhecer para não cair no laço, você pode ler por lá também. Vamos acompanhar então este raciocínio e a menção da história, da mitologia cananeia sobre Baal. Baal, deus cananeu da mitologia judaica. Baal foi um mito importantíssimo por muito tempo nas terras dos cananeus. Desde a década de 40, a arqueologia tem possibilitado conhecer cada vez mais sobre os povos antigos do Oriente e também o povo cananeu. Descobertas arqueológicas no local da antiga cidade de Ugarit mostraram centenas de placas de barro pertencentes à biblioteca do templo de Ras. Esses textos religiosos provam que a oposição contra a qual a tradição de Moisés teve que lutar não era uma simples aglomeração de pequenos cultos de fertilidade, presididos por insignificantes deuses e deusas, mas, ao contrário, um dos mais elaborados sistemas religiosos do mundo antigo. A religião dos cananeus já era bem difundida e já estava estabelecida na Palestina antes da conquista israelita. Era uma região com ritos bem elaborados e se identificava com os interesses de uma população agrícola, e tinha por objetivo ensinar aos homens a cooperarem e a controlarem o ciclo das estações. A história de Baal começa com a batalha entre Baal e An-Naham, o deus dos mares. Ela está contada em pequenas tábuas, que datam do século XVI a.C. Baal e Ian viviam ambos com El, o sumo deus cananeu. No conselho de El, Ian exige que Baal lhe seja entregue,
Mas durante a batalha, usando duas armas mágicas, Baal derrota Iã e está para matá-lo. Quando Aserá, esposa de El e mãe do deus, diz que é desonroso matar um prisioneiro, Baal envergonha-se e poupa a vida de Iã. Nesta batalha, Iã representa o aspecto hostil dos mares e rios, que ameaçam constantemente inundar a terra, enquanto Baal, o deus da tempestade, torna a terra fértil. Mas Baal morre e tem que descer ao mundo de Mote, o deus da morte. Quando sabe do destino do seu filho, o sumo deus Euberite, desce de seu trono, veste uma tanga e retalha as faces. Mas não pode redimir o filho. E Anat, irmã e amante de Baal, que deixa o reino divino e vai em busca dele, na verdade sua alma gêmea, desejando-o, segundo o texto das tábuas, como uma vaca deseja o seu bezerro, e uma ovelha deseja o seu cordeiro. Ela encontra então o corpo de Baal. Ela prepara o corpo e oferece aos deuses e aos homens um banquete fúnebre em sua honra. Pega Mote, abre-o com sua espada, divide-o, queima-o e o tritura como milho, antes de semeá-lo no chão. É assim que Baal se torna o deus do vento e do clima. De acordo com o balaísmo, era ele quem enviava o orvalho, a chuva, a neve e, consequentemente, quem dava fertilidade para a terra. Os cananeus acreditavam que era por causa de Baal, que ano após ano a vegetação retornava após a estiagem, e as fêmeas dos animais tinham inúmeras crias, e as mulheres davam filhos e filhas para os seus maridos. Histórias semelhantes são contadas sobre outras grandes divindades. Inanna, Ishtar, Ísis, que buscam um deus morto e dão vida nova ao solo. Os cananeus estabelecem, entretanto, que a vitória de Anat deve ser perpetuada ano após ano, em comemoração ritual. Mais tarde, não podemos saber ao certo como, pois as fontes são incompletas, Baal é trazido de volta à vida e devolvido a Anat. É uma apoteose de realização, interesse e harmonia, simbolizada pela união dos sexos. Era celebrada uma grande festa na antiga Canaã, com rituais bacanálicos envolvendo sexo, ritual, incesto, serpentes. Não é de se admirar que no texto bíblico do Antigo Testamento, o povo de Israel é admoestado a manter distância das práticas do povo de Canaã. Assim, ao imitarem seus deuses aquelas mulheres e homens, acreditavam partilhar a luta deles contra a esterilidade e asseguravam a criatividade e a fertilidade do mundo. Para entendermos mais, vamos ver sobre Baal na Bíblia e na demologia. Arqueologia e a Bíblia. Baal é descrito como um deus semita e era adorado pelos cananeus e fenícios. Baal significa Senhor, que deliberou sobre os altos deuses montados sobre o santo monte do céu. Baal era considerado um deus do sol, um deus da chuva, dos trovões, da fertilidade, da agricultura. Em algum momento ele ultrapassa o deus da água, Iã. Na demologia cristã, Baal-Rafá é um demônio cristão. De acordo com a demologia cristã, Baal estivera classificado como o primeiro rei principal no inferno, governando sobre o leste. De acordo com alguns autores, Baal é um duque com as 66 legiões de demônios que estão sob seu comando. O termo Baal é usado de várias maneiras no Antigo Testamento, com o significado usual de Senhor. Segundo o livro de Juízes no Antigo Testamento, Baal era considerado deus do sol, deus da fertilidade, Beuzebu, senhor das moscas. Durante o período dos protestantes puritanos ingleses, Baal foi comparado a Satanás. A ideia do Baal como um demônio foi criada quando a cristandade transformou deuses antigos em demônios. E a demonologia dividiu a população demoníaca do inferno em diversas hierarquias. O Baal, deus semita, não escapou. Transformou-se em uma entidade separada do Beuzebu. Mas, na verdade, muito antes do cristianismo, já existia referência sobre Baal nos escritos judaicos antigos, por exemplo, no livro dos Reis. Lá, o profeta Elias propõe um combate contra os profetas de Baal.
e, segundo o livro, derrota a todos com fogo enviado dos céus pelo Criador.